Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de Sistema da Informação. Hoje nós vamos dar continuidade a material que nós estávamos conversando na aula passada, que é o nosso material didático que a gente acompanha em todas as nossas aulas em Sistema da Informação. Na última aula eu havia falado com vocês sobre armazenamento secundário, CPU, dispositivo de comunicação, dispositivo de saída, dispositivo de entrada e PC ou um computador que a gente chama normalmente. Isso foi a última aula, dia 16/4, porque no dia 23 foi feriado. Então, a aula de hoje nós vamos dar continuidade. Vou agora falar um pouco com vocês sobre dispositivo de saída. Vou colocar alguns deles aqui no quadro mencionado e nós vamos durante a aula debatendo, fazendo, como a gente diz, um mapa mental, um esquema no quadro para que a gente possa dar acompanhamento e continuidade ao trabalho. Anotem aí a data de hoje e a continuação da nossa aula anterior. Hoje são 30 de 2020 e nós vamos falar sobre de saída, ok? Dispositivo de saída. Como a gente sabe, a gente tinha falado na última aula sobre esses dispositivos e algumas coisas mais dentro da área de informática para a gente poder chegar dentro da área de CIF, que a gente chama, que é o sistema da informação, né? Que a gente fala muito, gerenciamento dessas informações dentro das empresas. Então, um dos exemplos de sistema e dispositivo de saída seria, vou colocar aqui do lado, o monitor, ok? Monitor e a caixa de som. Seriam exemplos de dois dispositivos de saída utilizado. Então vamos dar continuidade. Outro detalhe importante é se observar que os computadores utilizam também e possuem suas classificações. Então, dentro desse mundo tecnológico existem os computadores e tem algumas classificações deles. Vamos lá. A definição, segundo Laudo, a gente está falando sobre dois autores que são renomados nesse meio. Eu vou colocar aqui em vermelho o nome deles para que vocês possam fazer essa anotação e saber de quem a gente está falando, segundo a opinião deles. O primeiro autor é esse aqui, ó, Laulon, e o outro é o Jamie. Segundo eles, são as seguintes. Primeiro, vou colocar aqui, primeiro, mainframe, para que vocês saibam o que é. Que tipo de computador e classificação é esse daí? Computador de grande porte, uma máquina poderosa com grande capacidade de memória e processamento de informações. Geralmente essa máquina que a gente tem fica no CPD de alguma empresa. Ela absorve todas as informações de todos os setores, fica num switch. O que é um switch? É como se fosse uma casa de armazenamento com várias entradas de dados, assim, ó, certo? E aqui fica nesses quadradinhos todas as informações que entram dos outros setores, tá? Que passa para esse computador central fazer a organização de tudo isso. Então, ou seja, eles recebem todas as informações no switch e passa para essa máquina toda. É um computador de grande porte. Então a gente está falando do mainframe. O segundo
nós vamos falar, vou colocar aqui do lado, 2, seria o que eu já comentei com vocês em sala de aula, sobre o servidor. O que é um servidor e para que ele serve. Eu cheguei a comentar com vocês. Aqui, ó, servidor. Ok? Coloquei aqui o número 2 aqui ao lado. Servidor. Computador otimizado especificamente para apoiar uma rede de computadores, permitindo que o usuário compartilhe arquivos, software e impressora. O servidor, vamos dar um exemplo da seguinte forma. Lembra que eu falei com vocês na sala? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 máquinas, tá? Digamos que essas 5 máquinas são 5 setores que são trabalhados diferente em uma empresa. Aqui ao lado eu tenho uma única sala, um outro computador, que todo o trabalho que é desenvolvido nesses computadores aqui nas salas, ele é armazenado nesse computador central aqui, que é chamado de servidor. Aqui é armazenado arquivos que você trabalha durante o dia. Vou botar aqui exemplo, arquivos, ó, arquivos que você abre, salva, manipula, arquivos de Word, Excel, PowerPoint, apresentações, o que você imaginar, ele desenvolve e é desenvolvido aqui. Ele salva nesse lado aqui no servidor. Alguns softwares que, por exemplo, são utilizados aqui, ele é de repente instalado aqui, ó. O software. Eles são instalados aqui nessa máquina. Ao você clicar aqui, ele te remete a informação para o servidor e te dá acesso a esse software para você poder efetuar o trabalho. E também impressoras. Digamos, ele tem nessa parte aqui, ó, uma única impressora. Vamos dizer que isso aqui seja uma impressora. Ok? Então, todas essas máquinas, elas remetem a impressão aqui para uma única impressora. E aí o sistema, o software, ele gerencia o momento no qual você vai fazer a impressão, quem mandou primeiro, quem mandou segundo, qual é a ordem da fila dessa impressão aqui dentro. Então, o servidor serve para fazer o armazenamento seguro de dados e informações que são manipulados dentro dos outros setores numa empresa. E aí, vamos passar para o terceiro, vamos falar do computador pessoal. Vou colocar aqui, ó, 3, computador pessoal, tá? A gente vai falar que é o computador que a gente utiliza no nosso dia a dia. Pode ser o que? Um netbook. Geralmente o netbook ele não tem o drive de CD, ele é mais compacto e as limitações dele de configuração não tem nada a ver porque ele é pequeno ou grande, tem a ver com a funcionalidade. Então pode ser um netbook, um notebook, pode ser um PC, pode ser um tablet também, que ele pode se transformar muitas das vezes num computador de mão de trabalho, ou até mesmo hoje em dia, como a gente utiliza muito, os smartphones. Então, também chamado de microcomputador, é um computador que utilizamos em nossa residência, como também no nosso trabalho. Então, geralmente é um computador pessoal. E o pessoal fala muito, eu comentei a aula passada sobre CPU, ou pode ser chamado também de torre. É aquela parte que fica logo embaixo, né, da mesa do computador, aquela torre onde você liga e desliga o computador. Então, o outro tipo de classificação, que eu já até comentei aqui com vocês, mas eu vou colocar aqui para vocês fazerem a anotação, fica mais didático, seria o notebook, ou que a gente chamava um lap ou laptop.
O que seriam eles? São computadores portáteis, né, que você pode transitar com eles numa bolsa, debaixo da mão. Tem muita gente que hoje em dia viaja, trabalha com a parte de TI, precisa gerenciar equipes, leva na mala o seu computador, abre o seu notebook ou seu laptop e dali acessa a internet ou até mesmo o sistema operacional da empresa através de um sistema que ele te dá acesso até o computador central da empresa para você manipular as informações. Então, o computador portátil que possui a mesma característica de um PC, só que geralmente o PC que a gente costuma dizer, ele fica na residência, ele é fixo, e o notebook ou laptop não, você transita com ele, ok? Então, o que nós falamos nesses capítulos anteriores que a gente veio conversando nas aulas anteriores para que a gente possa fazer um resumo? Eu falei que os principais computadores, os principais componentes de hardware de um sistema de computadores contemporâneos são CPU, o armazenamento principal, o dispositivo de armazenamento secundário. Falamos sobre o dispositivo de entrada, dispositivo de saída e dispositivo de comunicação. Eu estou fazendo agora um apanhado do que nós conversamos nas aulas anteriores. Os principais dispositivos de entrada são, relembrando, teclado, as telas de toque que a gente chama de touchscreen, os mouse, os scanners digitais, a entrada por caneta ótica, que você pode trabalhar com um desenho, reconhecimento de caracteres magnético, pode ser aquela de facial ou a digital, e a entrada por voz ou sensores, que tem máquina que a gente pode ativar dessa forma. Tem máquina inclusive que a gente abre, se eu não me engano o Dell tem esse software inteligente, você abre o notebook, ele lê a sua íris, então também é um dispositivo de entrada. E os principais dispositivos de saída são impressora, os terminais de vídeos, microfilmes, microfichas e os dispositivos de saída de áudio. Então eu falei para vocês sobre o dispositivo de entrada e dispositivo de saída. Então anotem aí no caderno de vocês 3 questões. Eu vou falar pausadamente para que vocês possam anotar e no decorrer, se for muito rápido, vocês pausem o vídeo para poder fazer as anotações e conversar comigo lá no fórum que eu vou abrir para vocês no horário da aula. Primeira questão, anotem aí. Cite 3 tipos de periféricos de entrada de dados do sistema. Então, 3 tipos de periféricos de entrada. Anotaram a primeira? Então tá, vamos para a segunda. Cite 3 tipos de periféricos de saída de dados no sistema. Anotem aí, quais seriam esses outros 3 tipos de saída. Então estou pedindo 3 de entrada e 3 de saída. Você já tem durante as aulas que eu passei. Número 3, terceira questão. Quando solicitamos ao computador que ele resolva uma equação de primeiro grau ou uma simples operação de subtração, adição, divisão ou multiplicação, podemos afirmar que fica a cargo da... Então, o que eu quero saber nessa terceira questão? Quem faz o processamento dessa subtração, adição, divisão, multiplicação na máquina, dentro do computador? É o que? É o sistema operacional tal, é o processador tal. É isso que eu quero saber, para que vocês possam responder essa terceira questão. Quem faz esse tipo de processamento quando a gente, por exemplo, abre uma simples calculadora, que tem o dispositivo lá nos softwares, geralmente vem no pacote Office, você abre uma calculadora e você faz um cálculo de percentual ou um cálculo de subtração, adição. Quem é o responsável por fazer isso dentro da máquina, ok? Então estão aí as 3 questões que eu deixei para vocês e agora nós vamos dar continuidade à disciplina
nós vamos falar sobre software. Muitas pessoas acham que o software ele é físico. Não, é um sistema, né? O nome já diz, é um software que você instala numa máquina, num PC, num notebook, como a gente havia feito a classificação deles aqui, para fazer a utilização dele. Então o título é esse aqui, ó, software. Ok? Título novo. Vamos lá. Neste capítulo que a gente vai falar agora, a gente vai tratar do software e seus diversos tipos. A gente já vai começar a entrar em gerenciamento de dispositivo. Destacamos aqui os benefícios de um sistema integrado. Já anotem aí, porque a gente vai falar muito disso sobre sistema. Vou colocar aqui do lado, ó, OBS, sistema integrado. A gente vai falar muito sobre isso, o que significa, de que forma é feito dentro das empresas. Que o nome dele, por exemplo, de um sistema integrado que a gente possa usar é o SAP ERP. Ok? Então, existe um software. Lembre-se que esse dispositivo físico, nós estamos falando agora de software, que faz o gerenciamento. O nome do primeiro é ERP. Em paralelo, as desvantagens de um sistema descentralizado. Ó, sistema integrado e sistema... Estou abreviando aqui. Descentralizado. Ok? Então, gravem isso, porque é uma grande diferença entre sistema integrado e sistema descentralizado. Nós vamos, no decorrer da aula, falar sobre isso e vamos falar muito em uma única aula sobre esses tipos de gerenciamento e sistema de software. Então, para que o computador funcione, é necessário muito mais que a própria energia elétrica. Não basta automaticamente você ligar uma máquina na energia elétrica. E também os computadores descritos anteriormente como o hardware, foi o que eu falei aqui para vocês. As máquinas, mainframe, servidor, computador pessoal e o notebook. Essas máquinas, elas sozinhas, elas não funcionam sem esse tipo de software que gerenciam e são integrado ou descentralizado. Preste atenção que a gente está falando aqui de dispositivo físico e aqui a gente está falando de software nessa lateral, ok? Então, um conceito que a gente tem de software seria como instruções, programa de computador, que quando executado produzem a função e o desempenho desejado, estrutura de dados que possibilitam que os programas manipulem adequadamente a informação, documentos que descrevam a operação do uso da programação. Para que a gente precisa de um software? É para ele trabalhar no que nós estamos solicitando. Um software, por exemplo, de gerenciamento, eu posso ter dentro desse software ERP um sistema de folha de pagamento, por exemplo, dentro de uma empresa, onde eu tenho todos os meus colaboradores, cargos que eles trabalham, data de admissão, salários, férias e outros benefícios, tudo dentro de um único software. Inclusive, esses softwares que a gente costuma dizer de folha de pagamento, ele tem a programação, inclusive, de liberar o pagamento das verbas que é conciliada com o banco para depositar o dinheiro na conta ou baixar de alguma aplicação, para que no dia do pagamento já esteja programado a folha de pagamento que a gente costuma dizer ao banco. Por isso que você recebe o seu pagamento, as pessoas recebem o seu salário no final do mês, não é 1 a 1.
Isso já tem um software programado que a empresa manda a informação para o banco e o banco recebe aquele tipo de gerenciamento de um sistema, de um software e faz essa liberação de pagamentos automáticos. Por isso que os pagamentos vão caindo durante o dia. Às vezes, até mesmo depois das 18 horas. Por quê? Muitas pessoas não entendem. Porque após as 18 horas de cada fechamento de banco, ele muda a função de retirada de dinheiro da conta do cliente. Ele permanece o dia, mas para efeito de contabilização, é como se o sistema tivesse fechado até as 18 horas. Alguns processamentos são feitos offline, né, para poder entrar a operação naquele dia, mas o dinheiro é como se tivesse saído da conta da pessoa somente no dia seguinte. Então, alguns tipos de software gerenciador acontece muito isso. E muitas pessoas às vezes ficam esperando até mesmo o seu pagamento durante um dia, e só de um dia para o outro, quando vira 0 horas, que a gente chama de meia-noite, é que pagamento cai na conta das pessoas. Existem várias formas de se programar isso numa folha de pagamento, mas numa próxima aula eu detalho isso, como funciona esse tipo de software. Existem 2 tipos de software, segundo os nossos pesquisadores, que é o Loudon e o James, que eles pesquisaram e eles deram algum tipo de informação. Software de sistema, ok? Que é o conjunto de programas gerenciados que gerenciam os recursos do computador com o processador central. Presta atenção. O primeiro a gente vai falar sobre, vou colocar aqui em azul, vamos falar sobre software. Para quem não souber escrever, soletra software, que aí dá para você escrever de forma correta. Então nós vamos falar no primeiro aqui sobre software de sistema. Então anotem aí. O primeiro é software de sistema. O que seria esse software de sistema? Conjunto de programas generalizados que gerenciam os recursos do computador com o processador central, conexão de comunicação e dispositivo como. Então vou te dizer o que esse software de sistema faz. Ele gerencia, como eu falei para vocês, 5 máquinas trabalhando e mandando a impressão para uma única impressora. Ele faz esse software do sistema, esse gerenciamento dessas máquinas e coloca em ordem, por exemplo, qual a máquina mandou primeiro, a segunda, a terceira, a quarta e a quinta na fila de impressão. Seriam dispositivos como impressora, mouse e etc. Por exemplo, um sistema operacional do Windows XP que a gente usa, que agora já não está mais sendo muito utilizado, porque o Windows 10 já está na ativa, né? Então não tem nem mais suporte para esse tipo de Windows. O Windows Vista, que é o Windows mais antigo, e outros sistemas operacionais que a gente utiliza na nossa máquina. Inclusive, façam um upgrade do Windows XP ou Vista, ou que você utilize, para o Windows 10, porque você não vai ter mais suporte para esse outro tipo de Windows. Se eu não me engano, foi em fevereiro agora de 2020 que a Microsoft deixou de dar suporte a esse tipo de software. Mas antes de você instalar o Windows 10 na sua máquina, faça backup de todos os aplicativos e programas, arquivos, documentos que você tenha na sua máquina em um dispositivo externo, pode ser num HD externo, coloquem tudo lá. Que quando você der o boot na sua máquina e instalar o sistema operacional Windows 10, ele vai apagar tudo de fábrica na sua máquina para você começar a reinstalar. Reinstalando o sistema operacional, você recoloca através de um dispositivo de entrada ou saída, né, todos aqueles outros programas, digamos assim, que você tem que instalar na sua máquina. E a gente também tem o software número 2, vou colocar aqui, software de aplicativo. Aplicativo. Então preste atenção, nós temos
o software do sistema, e eu informei a vocês o que ele faz. E agora nós vamos falar sobre o software de aplicativo, qual é a função dele. Programas que são constituídos para ou pelo usuário para designar uma tarefa específica ao computador. Por exemplo, um programa de gerenciamento de pedidos, gerenciamento de folha de pagamento. Lembra que eu falei para vocês sobre a folha de pagamento nessa aula aqui anteriormente? Então ele é um software de aplicativo. Eu dou o comando e ele automaticamente faz aquele tipo de sistema todo. Inclusive, vou continuar no gancho da folha de pagamento, eu posso fazer a programação para que todo dia e hora aquilo seja feito. Então isso é um software de aplicativo, ok? Então na aula de hoje nós falamos sobre dispositivo de saída, demos continuidade, né? Falei sobre os nossos pensadores, o que eles acham, a classificação dos computadores, e entrei hoje em software, ok? Para diferenciar o que seria um software de sistema e um software de aplicativo, como funciona dentro da máquina. Tudo isso que eu estou falando com vocês parece meio lógico, mas tem muitas pessoas que não sabem utilizar um computador, tem medo de sentar e fazer as coisas acontecer. Então assim, isso dificulta muito o trabalho hoje em dia, principalmente dos estagiários dentro das empresas e das corporações, que tudo que você imaginar dentro de uma empresa tem o gerenciamento de um software. Não vamos dizer que você vai trabalhar com um software pesado, como um SAP ERP, já entrando fazendo a programação de uma folha de pagamento ou outro tipo de programação que possa existir numa área financeira, por exemplo, dentro de uma empresa. Mas você vai trabalhar sim com um software gerenciador, até porque você não tem mais como trabalhar em papéis, anotações, são coisas assim ultrapassadas, digamos. Então aprendam a lidar com esses nomes, com esses detalhes que a gente vai começar a falar de software, o que é um software, para que você possa entender ao chegar, por exemplo, num trabalho, ou conversar com uma pessoa, ou até mesmo dentro da sua residência para manipular a sua máquina. Eu espero que a aula de hoje tenha sido proveitosa. Na próxima aula nós vamos falar sobre introdução do sistema da informação, como a gente introduz o sistema da informação dentro das empresas e organizações, ok? Até uma próxima aula então.